Senhor Jesus, hoje dia 1 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso Salmo do dia, hoje o Salmo 51, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, para que seja justificado quando falas e por quando julgas. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amo a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoe a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre teu altar. Rimande rebasse, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse salmo é um salmo de Davi. É o salmo da misericórdia. É a oração que Deus faz clamando a misericórdia de Deus. Porque Davi havia pecado, Davi havia falhado contra Deus e contra os homens também. A palavra do Senhor é específica em dizer que havia um determinado tempo, uma determinada fase, que normalmente os reis iam para a guerra. Mas por algum motivo o rei Davi não tinha ido à guerra. E normalmente, quando nós não estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a fazer a vontade do inimigo. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Quando deixamos de fazer a vontade de Deus, começamos a fazer a vontade do inimigo. E nessa do rei não estar na guerra, ele estava no terraço da sua casa. Ele observou uma mulher da varanda da sua casa, do terraço. E ele apaixonou-se por aquela mulher e começou a investigar essa mulher. E percebeu que aquela mulher comprometida tinha marido. E o seu marido, fazia parte do exército de Israel. Então o rei Davi, de maneira astuciosa, programou um plano para matar aquele homem, colocou-o numa posição na guerra que sabia, ele tinha a certeza que ele morreria, e assim foi. E ele adulterou com essa mulher. Até o momento que o profeta de Deus veio falar com ele. Porque o diabo, ele nos cega. Quando estamos em pecado, está tudo bem. Nós nem enxergamos o laço, a armadilha onde nós estamos. Mas quando a palavra do Senhor veio a ele, por intermédio do profeta Natã, ele abriu os olhos, ele despertou, ele percebeu, porque o inimigo ele cega.
O inimigo é o pai da mentira, ele esconde a verdade. Ele começa a ministrar no teu coração que o que você fez não é pecado, que Deus vai te entender. Rima de que Deus sabe que você é de carne, que você é humano, que Deus conhece as tuas necessidades, entre outras coisas. E muitos caem nesse laço. E o pecado aos poucos vai trazendo a morte espiritual. Nos afasta de Deus, porque o nosso Deus, ele é santo. Rima de que não existe mistura entre o santo e o profano. Deus não habita onde há pecado. Depois do profeta falar com ele, ele caiu em si, percebendo que pecou. Ele fez esse salmo, essa oração, clamando pela misericórdia de Deus. Irmãos, longe de Deus, nós não temos vantagem alguma, muito pelo contrário. Nós é que precisamos de Deus. Deus, ele escolheu precisar de nós. Ele pode todas as coisas. Ele escolheu precisar de nós, porque Ele é misericordioso, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama. Nós somos seus filhos, nós somos seus servos. Deus, Ele pode tudo. Arriba sem nós, Ele faz, porque Ele reina e governa sobre toda a terra. Então não devemos nos vangloriar. Ah, Deus precisa de mim. Ah, Deus me usa, eu sou ungido. Esse pensamento leva à ruína. Nós devemos nos prostrar diante da presença de Deus. Devemos nos humilhar diante da presença de Deus em cada pecado cometido, porque o pecado é abominável aos olhos do Senhor. Nós já lemos o Salmo, nós já lemos a palavra, que as mãos de Deus não estão encolhidas para nos abençoar, mas são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Sempre que pecamos, a nossa conduta deve ser como Davi, nos prostrar diante de Deus e clamar a sua misericórdia, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. De que não importa o nível do pecado. A um coração sincero, Deus ouvirá. A um coração quebrantado, Deus, Ele ouvirá. Mas precisamos ter o coração contrito, um coração quebrantado. Porque o Salmo 51 que nós lemos diz que esse coração, o Senhor, Ele não despreza. Deus, Ele nos sonda, Deus, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o nosso coração perfeitamente. Se houver alguma hipocrisia no nosso coração, alguma falsidade, Deus não responderá a nossa oração, o nosso clamor. Os pecados abrem porta para maldições na nossa vida. Os pecados abrem porta para o diabo entrar na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus, nos impede de viver as promessas de Deus. Mata espiritualmente. Ou seja, o pecado não tem vantagem alguma para nós. Apesar de que muitas das vezes, para nós, pecar é tão bom. Sentimos aquele prazer da carne, mas não passa disso. Melhor é estar na presença de Deus e obedecer a Deus. Desde que decidimos andar com Jesus, devemos crucificar a nossa carne. Os que são de Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Que devemos nos arrepender. Devemos nos prostrar diante da presença de Deus, clamando a sua misericórdia.
Ele diz: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que sem Deus ele não era nada. Riman de rebase, que o Espírito Santo de Deus era o seu maior trunfo. Sem o Espírito Santo, Davi não conseguiria matar o gigante, não conseguiria matar o urso, o leão, não chegaria ao reinado. Tudo que ele tinha, ele devia a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele não queria perder o Espírito Santo, porque ele sabia que seria uma ruína. Riman de rebase, seria uma ruína. O Espírito Santo, Riman de rebase, não estava nele, não habitava nele, por causa da palavra que nos diz que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo, Riman de rebase, se movia à sua volta. O Espírito Santo, a presença de Deus, seguia onde ele ia. A presença de Deus é com os seus servos. A presença de Deus é com o seu povo. Que possamos abandonar o pecado nessa noite. Que possamos clamar a misericórdia de Deus todos os dias. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.